Meu nome é Lilian Sá e esse é o Ouse Não Saber. Sem sermos donos da razão, eu e os meus convidados vamos falar de assuntos atuais e necessários. Ok, alguns nem tão necessários assim, mas com muita responsabilidade e humor. A gente não precisa saber tudo a respeito de todos os assuntos, mas hoje em dia é preciso ousadia para assumir isso. Que foi? Ouse Não Saber. Como? Quê? Oi, gente! Nós vamos começar hoje mais um Ouse Não Saber. E o assunto é muito importante. Eu sou mulher e eu sei que a maioria das pessoas que conversa comigo também é mulher. E desde muito cedo eu soube que eu precisava estar atenta e forte. E é difícil a gente ter isso no coração da gente, a gente ter essa certeza. Há alguns anos eu fiz um vídeo a respeito de assédio. Com mulheres. Eu queria contar a parte da minha história, porque sim, também sofri assédio. E aí eu descobri que 100% das mulheres ao meu redor, 100% das minhas amigas também tinham sofrido assédio ou mesmo violência. O vídeo foi muito difícil e ele foi necessário. Para conversar hoje a respeito desse assunto tão árido que é a violência contra a mulher, com as relações abusivas, eu trouxe uma pessoa que eu considero como uma grande amiga já, uma pessoa que eu admiro demais, quem eu me espelho para a psicóloga que eu quero ser no futuro, que eu não sei se vocês sabem, eu hoje estudo psicologia. Eu vou ter que ler o currículo, caso que não eu sou capaz de decorar isso aqui. Ela trabalha há mais de 10 anos com pesquisa, intervenções clínicas e sociais, com ênfase em violências de gênero, masculinidades e saúde mental. Especialista em terapia cognitivo-comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em psicologia social pela UFES e doutora em psicologia forense pela Universidade de Kent, na Inglaterra, com pós-doutorado pela Federal do Rio Grande do Sul. É com muito prazer que eu recebo hoje aqui a Arielle Sagrilo. Obrigada. Muitíssimo obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estávamos conversando antes de começar a gravação de que, apesar de eu estar acostumada a falar em público, falar no podcast, falar com você, falar sobre um tema que me é tão caro, deu um friozinho na barriga. Então, espero que a conversa seja produtiva, que a gente consiga esclarecer as principais dúvidas sobre o tema e que, enfim, a gente possa, no final das contas, fazer o que nos interessa, que é ajudar. Informar. Tem muita dúvida a respeito deste assunto. Então, para te deixar tranquila, eu também estou nervosa, gaguejei no início, não lembrei de nada que eu queria falar, mas o importante é o que vai daqui para frente e que a gente vai agregar as pessoas que querem saber. Ano passado, eu fiz um trabalho com mulheres e relacionamentos abusivos, do qual você participou muito generosamente e ajudou na formação nossa da turma inteira, porque quando você dá uma entrevista para um grupo, a gente acabou transferindo isso para o grupo inteiro. E eu fiquei muito surpresa o quanto eu não sei, o quanto eu não sabia, ou o quanto eu sei muito superficialmente a respeito desse assunto. Então, eu estou aqui, acima de tudo, para aprender. Você pode contar para a gente como é que foi esse seu processo para começar a trabalhar nessa área, para começar a trabalhar nesse assunto, para trabalhar com mulheres vítimas de violência, com proteção à mulher, com isso tudo? Acho que é uma trajetória que aconteceu um pouco espontaneamente e de maneira não necessariamente planejada. Não é um tema que seja muito agradável de trabalhar, em certo sentido, porque é um tema que exige pra caramba da gente, mas aconteceu um pouco por acaso. Último ano da faculdade, fui fazer um estágio numa vara de infância e juventude. A gente recebeu um caso de uma adolescente que tinha sido vítima de violência sexual pelo pai do seu namorado. Ela tinha, acho que 13 anos, mais ou menos. E eu lembro que me marcou muito e me deixou num lugar de muito desconforto quando eu vi a equipe socioassistencial assistindo o material que havia sido gravado dela e fazendo um comentário que era: mas essas meninas de 13, elas já são mais mulher do que muita mulher por aí. Elas sabem o que elas estão fazendo. E eu lembro que o meu desconforto enquanto estudante de psicologia naquele momento foi: a gente é o serviço que deveria oferecer o apoio. Em tese, nós somos as pessoas que deveriam oferecer uma escuta, oferecer um acolhimento. Por que a gente está falando dessa maneira? Por que a gente está olhando para uma adolescente e projetando sobre ela alguma expectativa ou alguma perspectiva que seja nossa? E foi a partir daí que eu comecei, falei, não, pera lá, eu quero entender um pouco melhor o porquê que esses discursos aparecem. E aí foi uma trajetória de trabalho de conclusão de curso, comecei a me aproximar do assunto, me apaixonei pelo tema, mestrado, doutorado e
Então, desde 2009, mais ou menos, eu falo que tem 10 anos, mas já passou de 10 anos há algum tempo, eu venho trabalhando em diferentes frentes no cuidado às mulheres. Então, fazendo pesquisa sobre o assunto, tentando entender, inclusive, o comportamento de homens autores de violência, trabalhando com a rede que assiste a essas mulheres, então pensando juízes, promotores, delegados, polícia, psicólogos, assistentes sociais, trabalhando diretamente com essas mulheres, porque a ideia é que a gente precisa, de alguma forma, pensar estratégias para não só prevenir, mas para quando acontece a violência, que a gente consiga oferecer um cuidado que seja adequado, porque a faculdade não prepara a gente para isso. Não mesmo. Não, nem mesmo os cursos que, em tese, deveriam estar preparados. A gente sai do curso de psicologia sem saber sobre violência, sem saber como fazer uma escuta adequada e um acolhimento. Às vezes a gente sai de um mestrado, de uma pós-graduação, simplesmente porque o tema não nos foi apresentado. A gente se conheceu num momento seu extremamente pistola, muito irritada com a maneira como a violência à mulher é exposta muitas vezes nas redes sociais. Eu não vou entrar na cerne dessa questão, né? Eu vou falar, enfim, como a gente vê o tempo inteiro essa questão da violência ser banalizada e dos relacionamentos abusivos serem banalizados, né? Mandam testes para a gente, marque aqui para saber se você tá com alguém que é narcisista. Marca quantos X aqui você estará num relacionamento abusivo. O quanto, Ari, que é mais embaixo, esse buraco? É muito mais embaixo. É muito mais embaixo. E aí eu acho que as redes sociais têm um papel que pode ser tanto o papel de promover informação sobre o tema e de esclarecer, de ajudar, de formar, inclusive, vínculos, laços e construir rede de apoio. Mas, ao mesmo tempo, a rede pode ser um grande desserviço. Porque coloca muitas mulheres e meninas, principalmente, num lugar de sentirem-se absolutamente vulneráveis e nesse lugar de um sentimento de risco, como se qualquer relação, qualquer conflito, qualquer desavença fosse uma situação de abuso e de violência. E aí, se tudo é violência, nada é violência. Porque a gente banaliza, a gente perde o parâmetro. Se toda interação desajustada, se todo conflito, se toda divergência é abuso, é toxicidade, é violência, se toda pessoa que tem um comportamento imoral ou que me desagrade for narcisista ou for um psicopata, né, que é o termo que ganha aí muita atenção, especialmente pelo, né, conteúdo que acaba evocando, a gente perde completamente... Viraliza, né? A gente perde completamente o parâmetro. E aí, as pessoas que estão, de fato, numa situação de violência acabam não recebendo a informação adequada, não recebendo o acolhimento adequado, que, para mim, é o principal ponto. É muito sério. É muito sério. E eu fico... eu acho que você falou do momento pistola, né? Eu tenho vários momentos pistola, especialmente em rede social, que é um espaço que eu sempre transito de uma maneira bem ambivalente, de quero estar ali porque acho que é importante traduzir conhecimento científico. Quem está na academia acaba falando entre pares, né? A gente fala pra gente, a gente produz pra gente mesmo, a gente lê os próprios artigos e muitas vezes a minha mãe, a minha irmã, a minha amiga, a minha vizinha, a funcionária da minha casa não vão ter acesso a esse material, mas vão ter acesso à rede social. E aí, a possibilidade de traduzir esse conhecimento mais acadêmico para uma linguagem que seja mais comum, fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? É uma grande oportunidade para dispersar um pouco desse conhecimento que, por vezes, fica restrito ali dentro de um determinado nicho. Mas também abre espaço para muita gente picareta. Muita gente que se aproveita da vulnerabilidade do outro para vender soluções, para... Mágicas, sempre mágicas. E aí é que a gente entra num terreno em que eu facilmente viro canarinho pistola e vou reclamar pra caramba nas redes, principalmente. E o mais engraçado é que eu sou uma pessoa que, se tá aqui hoje gravando o Ouse Não Saber, é porque eu comecei nas redes algum dia. Mas eu tenho uma visão muito crítica. E, em algum momento, eu pensei em desistir, eu pensei em sair, porque o ônus estava ficando muito alto para mim. Mas, ao mesmo tempo, sabe em que eu pensei? E você, como mãe de menina, que não mencionei, mas é mãe de uma menininha, vai entender, as redes sociais são uma realidade que a gente vai conviver como sociedade.
daqui para frente, acredito que nunca mais, ou dificilmente, a gente vai se livrar disso. Eu nem sei se eu quero, porque graças a ela, olha para você ver, né? Estamos aqui junto. Mas que os nossos filhos, a nossa filha vai conviver, e as nossas filhas vão conviver. Então, que eu permaneça lá como uma ilha de possibilidade. Não que eu esteja sempre certa, não que você esteja sempre certa, mas a gente está fazendo o melhor do ponto de vista pensando em ciência, ou pensando em ser correto, ou pensando em transmitir a mensagem certa, não ser dona da razão, a ideia dos não saber. Gosto de repetir, é para não cagar regra mesmo, é para a gente ter esse momento de liberdade de perguntar. Então, eu te entendo a ambivalência em relação às redes, e ainda bem que você está lá. Eu me sinto um pouco acolhida vendo uma outra mulher comprometida, presente nas redes. Mas falando nisso, o seu episódio vai ser um pouquinho diferente de todos os outros. Porque existe um momento em que eu peço mensagem dos ouvintes. Hoje eles estão mandando por escrito, vai ser um momento que isso vai ser por áudio já. Só que era impossível para mim escrever um episódio ou pensar no roteiro do episódio sem abraçar as perguntas que foram enviadas. Porque quem sou eu para decidir o que é importante? Se eu quero que as pessoas ousem não saber, eu vou deixar elas ousarem. E a partir das perguntas delas, a gente vai construir esse bate-papo. Tá ótimo. Então, uma pergunta que chegou para mim com muita frequência, uma mulher mandou: como fazer para enxergar rápido a violência psicológica? Então, a gente vê um pouco da tradução do que elas buscam no programinha de Marque o X. Abuso psicológico. Como saber o que está acontecendo comigo? Eu vou tentar traduzir essa pergunta assim, existem sinais ou existe alguma coisa que a gente consegue observar? Alguma coisa que pode levantar sem alarde, sem você fazer, né, uma plaquinha amarela para ficar atento? Existe alguma coisa assim que elas possam observar? Pensando aqui no psicológico, a gente vai falar do físico e tal. Eu acho que tem alguns sinais e talvez o principal cuidado que a gente tenha que ter seja o de sempre olhar para esses sinais como se eles fossem parte de um filme. Qual é o problema com as redes, né? Ou quais são os problemas com essas soluções, né, milagrosas, mágicas, rápidas? É que eles olham um comportamento como se ele fosse uma fotografia, como se ele tivesse descolado da realidade ou de um contexto muito maior. Então, quando a gente olha, por exemplo, um dos sinais mais clássicos que a gente fala de abuso psicológico é a demonstração de ciúme. Como se ciúme fosse uma coisa muito problemática e como se ciúme fosse equivalente à posse. Então, eu tenho ciúme porque eu sinto, eu entendo que eu possuo você. E aí eu sempre falo que existe uma diferença muito grande entre eu, por exemplo, tô com o meu companheiro, com a minha companheira, de repente eu vejo uma outra pessoa muito bonita, muito interessante, muito inteligente, e eu falo assim, nossa, me senti insegura agora, fiquei com ciúme. Né? E eu compartilho desse sentimento com o outro. E a gente pensar juntos, inclusive, o que isso significa na nossa relação, versus você não vai sair de casa. Por que você está indo para academia? Você está querendo ficar bonita para quem? Porque eu não te pedi para ir? Porque eu não gosto de mulher que vai para academia? Com quem você estava conversando? Por que você olhou para o lado? É o mesmo termo, ciúme. Mas a gente está falando de dois contextos completamente diferentes. Então, tem uma fotografia do ciúme como uma coisa muito ruim e pejorativa, e tem um ciúme que faz parte até de uma dinâmica de nossa, eu gosto tanto de você que eu me senti inseguro com a possibilidade de que eu pudesse te perder, que você pudesse estar interessado por uma outra pessoa, e isso se transforma numa conversa, que é uma conversa saudável. Tudo isso para dizer que qualquer coisa que eu vá falar aqui de indicativo de violência psicológica ou de abuso psicológico precisa ser pensado nesse contexto de quais são as outras coisas que estão presentes também. De como eu me sinto. E aí talvez o principal indicativo seja o próprio desconforto. Como você se sente com o que você recebeu. Como que você está se sentindo? Você está se sentindo desconfortável? Em alguma medida você está sentindo medo? Em alguma medida você está se sentindo cerceada? Porque o abuso, a violência psicológica, ela costuma ser muito sutil. Ela começa de maneira muito disfarçada, aos pouquinhos, intercalada com momentos que são momentos prazerosos. Porque tem uma coisa das relações, sejam elas abusivas ou não, né, é que a gente só começa uma relação com uma pessoa porque a gente tem a expectativa de que aquilo vai dar certo.
de que vai ser gostoso, de que vai ser prazeroso. Ninguém começa uma relação com a expectativa de que o outro seja abusivo, tóxico, ou de que a gente vá ter uma série de situações de violência. A gente começa porque a gente tem tesão, a gente começa porque a gente tá apaixonado, porque a outra pessoa é interessante, porque ela é inteligente, porque dá um frisinho na barriga, porque a gente acha que tem coisas em comum. Então, quando a violência ela começa a fazer parte da relação, o desconforto tende a vir junto também. Só que a gente começa a nomear esse desconforto de uma forma que coloca a gente numa situação de maior vulnerabilidade. Eu acho que eu causei essa situação. Se eu não tivesse usado essa roupa, se eu não tivesse colocado um batom vermelho, se eu não tivesse conversado, e aí tem uma inversão de responsabilidade. Então, pensar em abuso psicológico é pensar nessa manipulação emocional. Pensar nesse desconforto que é causado pelas palavras, né? Pelo que é dito, pelo que não é dito, porque o tratamento de silêncio é uma forma de violência psicológica. Você faz alguma coisa errada, ao invés de eu sentar e conversar, eu te ignoro por uma semana. Isso me puxou aqui uma outra pergunta que eu até tentei enquanto você falava encontrar, mas estava te ouvindo. De uma menina que mandou assim como um aviso, como um alerta, de que não interpretar esses atos ou essas palavras ou esses pedidos sempre como, não, ele está fazendo isso porque ele quer cuidar de mim, ele quer cuidar de mim. E quando ela mandou essa pergunta, foi uma coisa muito interessante, porque aí eu vou levar um pouquinho da minha história. Eu namorei uma pessoa que morava muito longe da faculdade. Eu fazia a PUC de Minas. E ele morava muito longe, tanto da PUC quanto da minha casa. Mas ele me buscava na faculdade todo dia. Eu demorei muitos anos para entender o quanto essa atitude não era cuidado. Porque tudo bem, se ele me buscasse todo dia não, mas ele me buscava todo dia e se ele me via conversando com alguém, ele já chegava com peito de pombo. Aqui, ó, com peito de pombo. Ou seja, por que você está conversando com esse cara? E eu não percebi isso. Né? E como isso vai exatamente de encontro que você falou. Mas só que às vezes a gente não percebe, Ari. Não percebe. Não percebe porque, Lilian, a gente não sabe o que é uma relação ruim porque a gente não aprende nem o que é uma relação saudável. Desde muito cedo, o que a gente ouve sobre o que são os relacionamentos, sobre o que é um relacionamento saudável, está atravessado por uma série de questões culturais e sociais que colocam a gente nesse lugar de eu preciso esperar o meu príncipe encantado, né? Eu preciso ser uma mulher que se comporta de maneira X, Y e Z, eu preciso esperar que o meu companheiro se comporte, pensando aqui numa relação envolvendo né, homens e mulheres, né? Bem padrãozinho, assim. Porque existem outras 500 configurações de relacionamento possíveis que são absolutamente válidas. Então, a gente não aprende o que é uma relação saudável. Então, quando a gente está numa relação que não é saudável, a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar, por exemplo, que aquele comportamento, ele não é um comportamento de cuidado, ele é um comportamento de posse. Mas aí percebe, vou fazer o link com o que eu falei antes, de fotografia versus filme. Buscar todos os dias na faculdade é necessariamente controle e abuso? Não. Eu sei hoje porque tinha uma contextualidade. E é tão difícil esse tema porque eu já tô aqui desesperada com todas as perguntas que eu quero fazer. A gente vai e volta, tá tudo certo. A gente vai ter que ir voltar. Mas não, porque não era. Depois configurou-se um abuso patrimonial e isso foi escalando, que, aliás, é uma outra pergunta que eu tenho para te fazer. Se essas relações de abuso que a gente percebe, se existe mesmo, se elas vão escalando na relação da violência. O cara começou, vamos usar o meu exemplo, que não chegou na violência, mas que te buscava na física, na violência. Boa. A Lei Maria da Penha determina 5 tipos de violência. Falaremos a respeito da lei aqui e se ela é efetiva ou não. A gente vai entrar nessa discussão. Então, fica até o final. Não pare. Olha, gente, tô muito marqueteira. Tô muito marqueteira. Segura, fica aí. Que a gente vai chegar nessa parte. Mas se existe essa coisa de escalonar a violência? Existe, e aí tem uma coisa que é importante de ser dita, mas eu vou só voltar um pouco para fazer um comentário adicional sobre o que a gente estava falando do comportamento. Porque quando você fala para mim assim, ele me buscava todo dia na faculdade. Pensa que
Vamos imaginar. Ah, ele tem carro, eu não tenho. Eu termino a faculdade tarde. Eu moro num lugar que é perigoso. Eu levaria muito tempo para chegar em casa se eu fosse de ônibus e eu trabalho cedo no dia seguinte. E a gente combinou que ele me buscaria na faculdade porque eu chegaria mais rápido em casa. É um jeito da gente se ver. É um momento que a gente tem junto, em que a gente conversa. Num dia que ele não pode, tá tudo bem. Ele não abre mão, por exemplo, das coisas que ele está fazendo e ele não me interroga depois de como é que você deu um jeito de ir para casa? Cuidado. Versus eu tô ali vigiando o que você está fazendo. Eu tô ali controlando com quem é que você conversa, eu tô observando a roupa que você está usando. Se você vai embora sozinho num dia que eu não posso, isso é um gatilho para que a gente discuta, para que eu fique chateado, para que eu faça você se sentir responsável pelo meu comportamento de raiva. Então, mas se você não tivesse feito isso, se você não tivesse não me esperado, ou se você tivesse saído mais cedo, se você não tivesse ido para aula, eu não teria me comportado assim com você, foi você que provocou. Então, sempre pensar que tem a fotografia e tem o filme. Então, entender abuso, entender violência é ser capaz de também entender quais são esses outros mecanismos que estão em jogo, para eu olhar a figura como um todo e até para que eu consiga ir percebendo como que essas violências vão escalonando. Até porque não existem isoladamente do contexto. Não. Sempre que tiver uma violência física, por exemplo, pode ter certeza. Tem violência psicológica envolvida. Talvez tenham outras formas de violência, né? Tanto a sexual, moral, patrimonial, virtual até, que é um tipo de violência que mais recentemente a gente começou a prestar atenção. Então, eu quero a senha das tuas redes sociais. Eu quero saber com quem você conversa. Eu quero ver todas as mensagens. Quem não deve, não teme. Então, se você não está querendo me dar a tua senha, é porque tem alguma coisa errada aí. E aí a gente confunde isso com segurança. Cuidado. Cuidado. Né? A violência e o cuidado andam ali, assim, ó, de mãozinhas dadas. E aí o que a gente vê a violência tende a ir escalonando. Durante muito tempo a gente até falou de ciclo da violência, né? E aí, mais recentemente, a gente está falando de espiral da violência. Porque o que a literatura mostra? Eu conheço o ciclo. Exato. Que está descrito, inclusive, no site do Instituto Maria da Penha. Exato. O ciclo é um termo que a gente usa ainda, muito da literatura usa. Quem trabalha com o assunto tem proposto mais recentemente que a gente fale de espiral. Qual a diferença? Quando a gente está falando de ciclo, a gente está falando de um momento, de uma fase de tensão. Então, é aquela coisa a sensação que eu estou pisando em ovos. E tá aí, talvez, um outro grande sinal de alerta. Esse sentimento de que qualquer passo em falso vai ser suficiente para que gere uma discussão, para que fique chateado, para que o clima morra e que a gente fique num lugar de já estamos nós discutindo de novo. Então, eu tenho um momento de tensão, eu tenho um momento da explosão, que é quando a briga, a discussão, a violência física ou não acontece. E aí, logo em seguida, a gente tem o que a gente chama de fase de lua de mel. É quando as promessas vêm, não vai acontecer de novo, eu estava nervoso, desculpa, eu te amo, flores, viagens, e a gente até brinca que alguns casais levam a sério a história da lua de mel e renovam votos de casamento, viajam de lua de mel, numa expectativa de que essa violência não aconteça de novo. E aí, só que qual é a ideia do ciclo? Qual é a crítica do ciclo? É que você, em tese, voltaria para o mesmo lugar. Né? Então, assim, você passa por um ciclo e volta. A espiral, o que ela sinaliza para a gente? A violência ela vai aumentando em intensidade, ela vai aumentando em frequência e ela diminui no intervalo de tempo em que ela acontece. Então, ela vai afunilando. Então, a expectativa, quando uma vítima fala para mim, né? E aí, assim, vítima ou sobrevivente, eu sempre dou à mulher a opção de nomear como ela se sente mais confortável. Mas quando essa mulher fala, não vai acontecer de novo, eu tenho certeza que ele não vai fazer isso. Eu, enquanto pesquisadora, enquanto psicóloga, eu fico ali num lugar de muito provavelmente vai. Muito provavelmente vai. Vai depender de quanto tempo, de qual vai ser o intervalo. Se vai ser maior ou menor, mas a tendência é que vá diminuindo o tempo, aumentando a intensidade, aumentando a frequência, e aí a gente tem mulheres que acabam tendo uma dificuldade ainda maior de romper essas relações, porque é quase como se elas fossem se acostumando a essa dinâmica da violência. E quando eu falo acostumar, eu não quero falar que elas estão gostando da situação de violência. Que é um termo que muita gente usa para justificar essas mulheres permanecerem na relação e dói a gente ouvir isso. Quem já acompanhou de perto mulheres ou já vivenciou isso de perto sabe que não é
não é porque quer. Nunca é. Uma mulher, ela, até quando procura ajuda, e quem fala, né? Ai, mulher de malandro. Que é outra frase nossa, não é? É mulher de malandro, ela gosta de apanhar. Se ela não gostasse, ela já teria rompido essa relação, né? Então, basta dar um basta, que tá tudo resolvido. Mas o processo de rompimento, ele é muito delicado. E aí, quando eu falo que essa mulher, ela se acostuma, entre muitas aspas, a essa dinâmica, é porque, em alguma medida, aquilo passa a fazer parte da rotina dela e fica difícil enxergar outras possibilidades. Às vezes porque essa mulher está há mais tempo numa relação de violência do que ela esteve sozinha. Então, às vezes você pega uma mulher de 60 anos que se casou aos 20, ela está há 40 anos numa dinâmica de violência e ela viveu 20 sem aquilo. Então, é difícil até imaginar que existem outras possibilidades, que dá para viver de uma outra forma que não seja dessa. Você me contou também uma vez de um caso em que uma mulher levou a filha, e isso mexeu comigo de uma maneira absurda. Que a mulher levou a filha para fazer uma denúncia de violência, e aí essa mulher descobriu que vivia um relacionamento de violência há muitos anos. Então não consegue sequer enxergar. Não é incomum que mulheres que sejam mães procurem ajuda quando as filhas são vítimas de violência. E normalmente é alguma violência sexual, né, um abuso, uma tentativa de abuso ou mesmo violência física. E aí, no desespero de ver a filha nesse lugar de vitimização e de vulnerabilidade, essas mães procuram ajuda. E aí, quando chegam ao sistema, a rede de apoio, se é uma rede de apoio que faz um trabalho adequado, não raramente essas mulheres também passam a reconhecer que elas também estão numa relação de violência, porque é muito difícil que esse companheiro seja agressivo com essa filha e não seja com essa mulher. Aí a gente entra na decisão judicial recente de que um agressor pode ser um bom pai. Exato, é um grande... Lá vamos nós arrumar treta novamente. Vamos lá. Não dá para ser agressor de mulheres e ser um bom pai. Não dá. Assim, não dá porque se você agride a mãe de uma criança, a mãe de um adolescente, você está colocando essa criança e esse adolescente em situação de vulnerabilidade, com potencial de adoecimento físico e mental gigantesco. Ainda que você não o agrida ou a agrida diretamente. A simples exposição à violência já é uma violência, e o adoecimento dessa cuidadora tem um impacto gigantesco no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então, não dá. Esse discurso de ele é um excelente pai, ele é super carinhoso, ele é ótimo, mas ele comete uma série de violências contra essa mãe, contra essa ex-companheira, violência processual, violência virtual, moral, psicológica, às vezes não mais física, mas todas as outras estão presentes. Não dá para casar, não dá para colocar na mesma caixinha bom pai e agressor de mulheres. Não tem como. Eu fiquei muito surpresa com essa decisão. Eu vi no seu Instagram, vi em outros Instagrams, e é uma outra violência que se pratica contra essa mulher. Porque a gente sabe, quem é mãe aqui sabe, quem está ouvindo a gente tem filho sabe, a gente quer proteger os nossos filhos, né? E é uma agressão que se faz de novo com ela, porque ela sabe do que essa criança também vai ser exposta. Doeu ver uma decisão. Eu que sou advogada, apesar de não exercer há muito tempo, já vi muitas questões em que as mulheres são agredidas no ambiente do judiciário. A gente vê essas agressões em todos os lugares. Por isso que me irrita tanto quando alguém discute e fala que o feminismo não é necessário, que a gente não precisa discutir, que as mulheres agora só sabe de falar de proteção às mulheres. Eu tenho muita vontade de falar para o pessoal do Red Pill que eles tomaram, na realidade, um M&M's. Que não tem como eles levarem a sério, assim, alguém levar a sério o que eles dizem. Amor, vocês comeram M&M's. Vocês não estão vendo nada. Quem não sabe o que é Red Pill é uma referência ao filme Matrix, que você tomava a pílula amarela ou a pílula qualquer outra. Acho que era azul e vermelha. Amarela não, gente. É vermelha e red de vermelha e a azul. E aí quem tomava a vermelha sabia a verdade. Então, a pílula vermelha está aqui. Vamos escutar. Vamos escutar a verdade. Gente, muito bom esse trocadilho. Eu tô ficando boa nisso. Você sabe que uma das coisas que você falou a respeito da violência, dessa coisa da espiral ou do ciclo. Quando você falou do ciclo, isso ficou muito, muito claro para mim.
Você tá vivendo ali o relacionamento, aí fica muito difícil, mas depois você volta para a lua de mel. E aí isso linka com o que você disse lá atrás, de que a gente não reconhece um relacionamento ruim, porque a gente também nem sabe o que é um relacionamento bom. E às vezes eu acredito que justamente esse ciclo acontece, essa espiral acontece, porque as mulheres ficam em busca daquele relacionamento bom que é pintado pra gente, né? Que é tudo sempre um conto de fadas. Então elas se agarram naquele momento de conto de fadas. E como é que a gente vai discutir e vai culpabilizar essa mulher ou falar que ela está nessa relação porque ela quer? Se a gente, como sociedade, construiu a imagem de bons relacionamentos baseados nesses continhos de fada. Em filmes, Em filmes, contos de fada, seriados. comédia romântica. A ideia de que ele, né, eu sempre gosto desse exemplo que eu falo assim, tem um filme específico, que eu não vou lembrar o nome, porque eu sou péssima com nomes de filmes, atores, enfim. Minha memória, ela se concentra em outras informações. Pós-Covid, puerpério, Eu menos gosto ainda. Põe a desculpa no Covid e eu ponho no TDAH. Não, eu vou... o esquecimento é meu, eu ponho a culpa em quem eu quiser. Meio isso. Mas que tem um filme específico em que um rapaz, enfim, se apaixona por uma moça, aquele clássico de comédia romântica, ela não está interessada nele e ele não aceita esse não, então ele passa aí na porta da casa dela quase que todos os dias, ou tocar um instrumento, ou colocar uma faixa dizendo que a ama. E aquele comportamento repetido dele é visto como, meu Deus, esse homem é apaixonado por essa mulher. Essa mulher é a mulher da vida dele, ela é muito especial, eu quero alguém assim pra mim. Eu preciso desse homem enlouquecido por mim. Aí eu brinco e falo assim, gente, isso é stalking. Isso não é amor. Se ele não consegue receber um não e respeitar o não que essa mulher está colocando para ele, esse limite que ela está pondo, o que ele vai respeitar? Ou qual é a visão que ele tem sobre ela e sobre o que é relacionamento. Então, assim, isso não é demonstração de afeto, isso é stalking, é perseguição, é falta de respeito, é não reconhecimento de limite. E aí, o que acontece? A gente, enquanto mulher, é educada nessa mesma sociedade. Então, a gente também fica na expectativa de que ele não vai correr atrás? Mas, então, se ele respeitou o meu não e não insistiu, é porque ele não gosta tanto assim de mim? É porque eu não tenho valor? E aí a gente coloca o nosso valor enquanto mulher na mão do comportamento do outro. Ele me fez de otária, eu devo ter cara de otária. Eu falo, mas por que a gente está se definindo a partir do comportamento do outro? Eu tenho dedo podre. Eu tenho dedo podre. Eu tenho dedo podre. Eu me sinto atraída por homens que não valem nada. Né? A dinâmica da violência ela é intermitente. Não é violência o tempo inteiro. O que torna muito mais difícil reconhecer a violência e romper com a violência. Até porque romper a relação não significa romper a violência. São duas coisas muito distintas. Eu posso romper a relação e continuar em situação de violência. Então, até quando a gente orienta uma mulher e fala assim, rompe essa relação, eu, enquanto estudiosa, fico assim, cuidado. Porque o momento de rompimento e de pós-rompimento imediato são os momentos de maior risco para a vida da mulher, se ela está numa situação de violência. Então, é preciso um cuidado gigantesco nessa orientação de simplesmente pega as tuas coisas e vai embora. Porque eu posso colocar essa mulher numa situação de ainda maior vulnerabilidade. Assim como é muito complicado que eu fique estimulando um empoderamento que é desconectado de medidas de segurança, porque ela se empodera, mas ela volta para uma relação, ela volta para uma casa onde tem um outro que continua enxergando nela um objeto a ser possuído, e aí eu posso escalonar a violência. Então, o empoderamento, o conhecimento, a informação, o incentivo ao rompimento, eles precisam vir acompanhados de estratégias de segurança. Porque senão o que eu estou fazendo, tem uma frase que eu já usei algumas vezes, eu estou criando um cemitério de mulheres empoderadas. Ai, que forte isso. Porque eu estou empoderando, mas eu estou colocando essas mulheres em risco. E aí todo o conhecimento que ela tinha e que eu ajudei, inclusive, a construir, vem acompanhado de um risco de morte muito grande. E aí eu tenho um cemitério dessas mulheres que estavam super empoderadas, mas não estavam seguras. Essa informação que você deu de que o tempo de rompimento da relação, né, e efetivamente a separação, é que é o momento de maior risco. E isso explodiu a minha cabeça quando você me deu esse dado há mais tempo. E quando eu estava pensando nesse episódio, eu comentava com o Sandro, né, meu marido,
a respeito do que a gente ia falar, de relações abusivas. A gente estava na garagem esperando o carro. Uhum. E um assunto tranquilo para ter, assunto assim, na garagem. Na garagem. E eu comentando com o Sandro, o manobrista, que estava recebendo, ouviu. Ele, ai, dona, já, gente, não chamo ninguém de dona, não, mas, dona, eu ouvi o que vocês estavam falando. A minha mãe tem 56 anos. Ela viveu 30 anos com meu pai numa relação abusiva. O meu pai não deixava ela ter amigos, não deixava ela ter um relacionamento com a família. Ela se descobriu nessa relação abusiva. Eu falei, mas ela sofreu violência física também? Ele falou assim, quando ela falou de se separar, ele começou. Eu falei, olha, então, eu lembrei de você falando como uma voz. A Ari veio aqui, ó. A pílula vermelha, que é essa, veio aqui. E aí eu falei, olha, não deixem sua mãe sozinha. Esse é o momento de maior perigo dela sofrer alguma violência. Eu sei que é seu pai, eu sinto muito. Dividir com ele que dentro da minha casa, Ari, eu presenciei uma relação de violência do meu pai. E eu alertei muito ele, tanto que a gente saiu fugida de casa. Minha mãe se separou do meu pai, ele saiu para trabalhar, o que é muito comum. Muitos relatos das meninas que me mandaram aqui. Meu pai saiu para trabalhar, encostou o caminhão, a gente botou o que dava e foi embora. Foi assim que minha mãe se separou do meu pai, né? E eu avisei a ele, toma cuidado, fica com a tua mãe, pelo menos nesse momento, até as coisas se esfriarem, é o momento que ela corre mais risco. E quando a gente tem esse poder, eu acho que a gente fica mais... Esse poder, que é o conhecimento, a gente fica mais cuidadoso também com os conselhos que a gente dá, né? É porque quando a gente está falando de violência, o conselho desinformado é muito perigoso. É diferente, às vezes, de quando a gente está falando de um outro tema que não envolva necessariamente um risco de morte, por exemplo, ou que envolva, como caso que eu já acompanhei, de violência patrimonial, em que esse ex-companheiro queima a casa dessa mulher até a fogo, a casa dela com absolutamente tudo que ela tem ali dentro de patrimônio. Para dizer, olha, eu estou demarcando esse território. Se você... Aquela frase típica, né? Se você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém. Então, e aí, você tocou num ponto importante nesse relato, que eu tinha esquecido de mencionar antes, que é o isolamento. O isolamento é uma das principais ou estratégias iniciais para começar a inserir a violência nessa dinâmica da relação, e que é alguma coisa que tem um efeito muito danoso no sentido de ajudar a manter essa mulher nessa relação, sem enxergar o que está acontecendo. Por quê? Eu começo a fazer coisas do tipo assim, a gente vai na casa da sogra no final de semana. Você já reparou que toda vez que a gente vai na casa da sua mãe, a gente discute depois? Aí a gente começa a ir menos. Acho que teus pais não gostam de mim. Aí eu começo a falar menos com eles. Aquela amiga sua tá bem metendo mole, eu tô achando. Aí eu me afasto dela, porque ela é uma invejosa. Ela tá querendo este meu homem maravilhoso. E aí eu vou me isolando e eu perco a possibilidade de compartilhar com as pessoas o que está acontecendo. E eu perco a oportunidade de ter alguém que vira para mim e fala assim, isso não tá legal. Então, o isolamento é muito importante para manter a dinâmica e a violência acontecendo e para dificultar, inclusive, esse processo de rompimento, de pegar as coisas e ir embora. Porque eu vou para onde? Eu vou com quem? Mulheres que vão, por exemplo, para fora do país em busca do sonho do príncipe encantado que mora em outro país e que vai me dar uma vida maravilhosa na Europa. E que, na prática, o que a gente vê? Mulheres que vão para outros países perdem completamente a rede de apoio, estão num lugar que sequer falam o idioma, às vezes, corretamente, né? Não conseguem se comunicar, não tem família, não tem amigos por perto, dependendo financeiramente desse homem. E aí o príncipe encantado, porque às vezes a gente mantém essa relação, como você bem disse, porque eu estou na expectativa de encontrar aquela relação idealizada. Mas às vezes eu estou só na expectativa de resgatar a relação que eu tinha lá no começo. Porque não começou com violência, não começa com violência. Começa de uma maneira prazerosa. Então, às vezes, tem até um termo que a gente usa que se chama love bombing, que é um bombardeio de amor, né? Então, é aquele começo que é muito intenso, né? Em um mês, a gente já tá morando junto, a gente já fez planos, a gente já tá casado, eu sou a mulher da vida dele, a gente se basta, né? Então, é aquele começo que é muito rápido, muito intenso, muito exagerado.
E ai de quem de fora falar qualquer coisa, Porque é porque você inveja. tá com inveja. Você tá com inveja, que eu tô vivendo um momento da minha vida, você tá aí, ó. Mal amada, a frasezinha. Abandonada. De novo, conectado com uma ideia de que o grande objetivo de vida é encontrar uma outra pessoa para partilhar. E, vamos lá, é uma delícia estar num relacionamento? Muito. Muito. Se o relacionamento é saudável, é uma delícia. Mas eu gosto de rebater o mal amada com antes só que mal acompanhada, né? Como diria uma antiga terapeuta minha, os clichês batalharam muito tempo para se tornarem clichês, então a gente deve a eles algum respeito. Então, antes só que mal acompanhada é um deles que eu acho que, nesse caso, faz muito sentido. Você citou pra gente essa coisa do stalker, o cara que fica ali atrás, que insiste, não respeito não, que vai. Falou do isolamento. E eu li um post no seu Instagram falando do gaslighting. É assim que fala? Gaslighting. Você sabe que o meu inglês é essa maravilha. Gaslighting. E é impressionante que de fora a gente consegue ver, né? Explica pra gente, assim, o que é o gaslighting, implicações, se agora, a gente falou do stalk, do isolamento, outras estratégias que você vê que são comuns, assim. O termo gaslighting é um termo relativamente recente, assim, né? Acho que é a primeira coisa. É um termo em inglês, que a gente ainda não encontrou uma tradução adequada para o português, então a gente acaba recorrendo a ele, mas que faz referência a uma peça de teatro que virou filme. Então, no filme, o que a gente acompanhava? Uma dinâmica em que o marido manipulava psicologicamente essa mulher, né, sua companheira, para que ela pensasse que estava enlouquecendo. Então, observando essa dinâmica, a gente passou a usar o termo gaslighting para fazer referência a essa manipulação psicológica. Eu começo a manipular a realidade da outra pessoa, de modo que ela perca a referência do que é real ou não, que ela passe a me enxergar como o único ponto de apoio e detentor da verdade. Então, eu passo a precisar de você para me dizer o que está acontecendo, como eu estou me sentindo, como eu devo me comportar, quem são as pessoas em quem eu devo confiar. A tal ponto que esse outro fica numa situação de extrema vulnerabilidade e, até em alguns momentos, se torna dependente de medicação e de intervenções porque começa a achar de fato que está enlouquecendo. É de uma crueldade inacreditável. Gigantesca, porque é feito de maneira reiterada, então isso não é uma situação específica onde eu questiono a sua percepção do que está acontecendo, mas é alguma coisa que vai acontecendo intencionalmente de maneira reiterada. E aí a gente tem situações desde, por exemplo, eu peguei uma mensagem no teu celular de uma mulher falando, meu amor, nosso encontro ontem foi uma delícia, e você havia me dito que você estava trabalhando. E aí eu te confronto sobre essa mensagem, por exemplo. Você está louca. Não teve mensagem. Não teve mensagem nenhuma. Você tá louca, você é histérica, você é muito insegura. Eu coloco em você a responsabilidade, o jogo da inversão. E aí eu começo a questionar, será que eu vi a mensagem mesmo? Será que eu não tô exagerando? Será que eu não tô sendo muito ciumenta? Mas não acontece de uma vez. É isso que as pessoas às vezes... Ai, mas como é que ela não vê isso? Porque não acontece de uma vez. Não. É um dia, depois outro, e vai aumentando. É a ponto que você começa a duvidar da sua... Começa a duvidar muito, até porque, em alguns momentos, a gente acha feio sentir ciúme. A gente não quer ser a mulher insegura, a gente não quer ser a mulher possessiva, né? Um outro grande sinal de alerta é a ideia da ex-louca, né? Se o cara chega falando pra você que todas as ex-namoradas e companheiras dele eram loucas, é só uma questão de tempo para que você seja a próxima louca. Até você desagradar. Até você querer fazer alguma coisa diferente. Então, a maneira como eu faço referência às mulheres que passaram na minha vida é um grande sinal pra gente de o que eu penso de um relacionamento e o que eu penso do outro. E aí, nessa manipulação psicológica, não raramente ainda, o que a gente vai perceber? Uma manipulação que acontece no privado. Então, acontece ali entre a gente, mas que eu levo as consequências dessa manipulação para a esfera pública. Então, por exemplo, a gente está indo de carro para uma festa. E aí a gente vai discutindo, eu vou falando um monte de coisa com você no carro, eu vou te deixando nervosa, tensa. Quando chega na frente dos nossos amigos na festa, eu sou um santo. Eu sou engraçada, eu sou divertida, eu sou fofa, eu sou carinhoso. E você tá puta, porque a gente veio discutindo. O que as pessoas no entorno vão pensar? Que você é a grande bitch. Que culpa é sua? Você é louca, você é possessiva, você é ciumenta, você é insegura. Ele, coitado, cara ótimo. Olha aí, que cara legal.
E aí eu vou manipulando a opinião alheia e vou manipulando, inclusive, a maneira como as pessoas vão se sentir mais ou menos compelidas a intervir. Porque, afinal de contas, se o problema sou eu, não sou eu a merecedora de ajuda. Não sou eu a pessoa que preciso de cuidado. E a gente já vive numa sociedade que é o tadinho, né? É impressionante o quanto eles são tadinhos. Eu falo nem todo homem, mas sempre um homem. Exatamente. Ai, tadinho, ele precisa dormir. Aí tá a mulher com aquela olheira no puerpério. Não, tadinho, ele troca a fralda. E aqui eu tô falando de uma coisa simples, né? Que é a relação de parentalidade, não da violência, como você citou. Sim, e aí a gente vê, igual a gente viu recentemente, um CEO de uma empresa inglesa falando que ele, depois de todas essas manifestações do Me Too e, né, de mulheres reclamando, histéricas, demandando direitos e demandando ambientes seguros, porque afinal de contas isso é um absurdo, ele já não se sente mais seguro para pegar um elevador com uma mulher. E aí, Ai, que dó. eu fiquei pensando, falei assim, amigo, o que você faz no elevador? Que você se sente inseguro de pegar um elevador com uma mulher a ponto de você achar que você vai ser falsamente acusado de assédio. Tipo, o que você está fazendo nesse elevador? Porque eu me sinto absolutamente segura de pegar um elevador com um homem, com uma outra colega, até porque o assédio pode acontecer independentemente de gênero, né? Então, o que tá acontecendo? Né? Então, assim, eu me sinto inseguro agora de interagir com outras mulheres, porque mulheres são malignas, perversas, as falsas acusações, né? A ideia de que as acusações de violência são falsas, são mentirosas, que têm como objetivo né, prejudicar esse homem. O número de falsas acusações é irrisório, é muito pequeno. Perto do tanto de acusações que não são feitas. Sim. Também, porque existe uma subnotificação real, gigantesca e N motivos, 45%, se não me engano, ou até mais, na última análise, de mulheres que não fizeram nada diante de violência. E não é que não fizeram nada porque estão sentadas em berço esplêndido, porque não dá para fazer. Efetivamente não dá para fazer. Não deu na condição delas, ou pela aquela, eu vou fazer para quê? Não vai dar em nada mesmo. Por culpa, por vergonha, por medo, um medo que é legítimo em muitas situações, porque acham que não vai dar em nada. O que também é legítimo, porque muitas vezes não dá. Não dá mesmo, às vezes. Porque acham que não serão acolhidas, de novo, alguma coisa que... Por vergonha. Sim, porque acham que a culpa é delas, porque acham que estão exagerando, porque acham que não merecem. A gente tem um estereótipo, né, da vítima perfeita e de quem é o autor da violência e do que é a violência. Então, a gente fala, por exemplo, assim, mas pelo menos ele nunca te bateu. Tá, mas ele não precisa me bater para ele gerar dano. A violência psicológica tem mais efeito, né? Ou pelo menos a literatura tem mostrado, tem mais efeito de adoecimento do que a violência física. Até porque a violência psicológica costuma acontecer por mais tempo, de uma maneira mais pervasiva, e é mais difícil de ser reconhecida. Quando alguém me agride fisicamente, é mais fácil eu perceber que aquilo é uma violência do que quando eu estou sofrendo violência patrimonial, por exemplo, ou quando eu estou sofrendo estupro dentro do casamento. Por que eu acho que é estupro? É uma mulher que está voltando para casa sozinha, passa numa rua escura, pula um qualquer de trás do muro, agride sexualmente essa mulher, deixa ela ali ensanguentada no meio da rua e vai embora. E aí a gente não vê, por exemplo, que quando vocês combinam de ter relação com o preservativo e ele tira o preservativo no meio da relação sem te falar, isso é violência sexual. Ou quando ele fala, se você não tiver relação comigo, eu não pago a pensão. Isso é violência sexual. Quando ela fala, eu não quero, e eu, entre muitas aspas, insisto, isso é violência sexual. Quando essa mulher está numa festa comigo e ela está sob efeito de alguma substância alcoolizada, e eu percebo que ela está alcoolizada, e eu, entre, de novo, muitas aspas, tiro vantagem dessa situação, isso é estupro. Isso não é tirar vantagem. Isso é cometer violência sexual. Mas a gente está num país em que pessoas acham justificativa para o áudio do Robinho. Né? A gente está num país em que a mulher ela é vista realmente, ela quis. Em que a moça entra, acusa o seu abusador e é agredida numa audiência de uma maneira absurda e que todo mundo teve acesso e nada aconteceu. Nada se resolveu em relação a isso. E aqui, assim, parênteses importante. A gente não está desestimulando as mulheres a fazerem... De forma alguma. Boletim de ocorrência, a procurarem ajuda, até porque tem uma pesquisa recente que mostrou que todas as mulheres vítimas de feminicídio que não... em um determinado ano, acho que foi 2022, 2021, de novo, gente, a memória, não tinham feito boletim de ocorrência. Então, existe uma relação entre
não fazer boletim de ocorrência e sofrer feminicídio. Isso não significa que fazer boletim de ocorrência seja suficiente para que ela não sofra outras violências. Mas é importante. É importante procurar ajuda e, muitas vezes, o que a gente vai precisar fazer é se cercar de outros mecanismos, de outros recursos, por exemplo, ir acompanhar da delegacia, para conseguir atingir aquele objetivo de receber um acolhimento, de, enfim, fazer uma denúncia, etc. Eu acho que a gente falar disso aqui também é uma forma de indicar esse problema no sistema. É uma forma de denúncia e não uma forma de, olha, não vá. É uma forma de não vá. Uma coisa que você me falou, gente, eu estou fazendo muita referência ao que a Ari já me falou, porque eu tenho a chance de conversar com você no offline diversas vezes. Então, eu aprendo e eu acabo ficando naquela angústia de dividir. Que uma coisa que você me disse e que mexe muito, que a única pessoa que pode parar a violência, e é de uma vulnerabilidade dizer isso, que a única pessoa capaz de parar a violência, fazer com que ela cesse, é o agressor. E isso é duro de se ouvir e de se saber. É muito duro porque vai na direção contrária de todos os discursos de autoajuda que a gente vê principalmente em rede social. Do tipo, melhore sua autoestima e termine o seu relacionamento. Rompa esta relação em 3 passos. Faça o meu curso e saiba identificar as ciladas em que você está. Quem acompanha a rede social vai pegar a referência. Lá estou eu de novo nos comentários que me ocorrem, mas enfim. Então, vamos nos reunir numa alcateia para que a gente possa juntas romper a violência e identificar as ciladas. Não é assim que a coisa funciona, né? Não é assim. O que a gente vai fazer? Essa mulher pode romper a relação, mas ela não é capaz de romper a violência. Quem rompe a violência é o agressor e é por isso que a responsabilidade de falar e pensar estratégias para prevenir violência deveria ser masculina. E não só nossa. O que acontece? A gente prega para convertido, eu brinco, né? Assim, eu faço muito treinamento, muita formação, etc., palestras sobre o tema. A minha audiência é sempre mulheres. Porque a gente ainda entende violência contra a mulher como um problema de mulheres. É um problema da sociedade. Sim, de todos nós. E como agressor, exato. Como agressor normalmente, nós vamos falar disso depois, do gênero masculino, a gente precisa que eles estejam envolvidos. Toda vez que eu falo desse tema em algum lugar que eu tenho alguma audiência masculina presente, eu falo, rola alguma reação do tipo assim, mas eu nunca fiz nada. Como se fosse o suficiente. Eu nunca agredi ninguém. Ai, que santo. Não é isso, não é sobre você. Não é sobre você. E aí eu sempre devo falar assim, excelente, então o que você vai fazer? Você vai fazer comentários no teu grupo de WhatsApp sobre o quão inadequado é compartilhar as fotos de uma mulher que teve as suas fotos vazadas pelo ex-companheiro. Você vai falar no grupo de WhatsApp que não é aceitável que, ao invés dele chamar um táxi ou um Uber para ela ir para casa em segurança, que ele tire proveito dela e que ela, numa situação em que ela nem se lembra direito qual é o nome ou como que ela tá. Você vai educar teu filho sobre o que são relações saudáveis. Você vai educar tua filha a respeito disso, e não educá-la no sentido de vamos ensiná-la a se proteger apenas. Porque a gente gasta muito tempo ensinando as meninas a se protegerem e a gente gasta muito pouco tempo ensinando os meninos a se comportarem de uma maneira que seja não violenta. E aí a gente coloca, de novo, toda a responsabilidade por prevenir a violência nas mãos da mulher. Seja ela uma menina que ainda não entrou num relacionamento, seja uma menina que já está num relacionamento, seja uma mulher que já está numa situação de violência. Porque aí a gente fala, basta ter uma autoestima elevada que você não entra numa situação de violência. Mentira! Sabe, tem um monte de mulher com autoestima maravilhosa que você acha linda, deusa, e que está numa situação de violência. Porque a autoestima nem é só isso também, né? Exato. Ou a dependência financeira. É importante ser independente financeiramente? Sim, é importante. Por favor, seja independente financeiramente. Mas não é suficiente. Não é suficiente para que eu não permaneça numa situação de violência, porque a dinâmica faz com que... Tem até um dado que mostra que mulheres em situação de violência terminam e voltam para esse companheiro entre 7 e 12 vezes antes de romper definitivamente. De novo, porque tem um monte de expectativa, tem amor, tem vulnerabilidades, e aí torna muito mais complicado romper, muito mais complicado do que só bater o martelo e decidir. Às vezes você procura, inclusive, um profissional que vai virar e vai falar assim, mas tem certeza que você quer fazer isso?
ou que vai descredibilizar. E aí fica muito difícil. Já que a gente falou dessa questão de que quem pode parar a violência, né, é o próprio homem, eu vim com um dado que saiu do Brasil que registrou o maior número de estupros da sua história no ano passado, 2022. Dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram 74.930 vítimas, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 6 em cada 10 vítimas. Eu vou repetir. 6. Então, a gente tá falando disso. Espera. Tá? 6 em cada 10 vítimas eram meninas com menos de 13 anos. 80% das vítimas de violência sexual eram menores. Como mulher, só falar de agressão sexual como mulher já é uma coisa que dói em nós. Como mães de menina, é uma coisa que beira um de certo desespero. E com esses dados, assim, assustada, eu tenho duas questões. Você acha que esses números aumentaram mesmo, porque a gente vinha numa política absurda de incentivo à violência, de minar todas as políticas de proteção à mulher, né, de levar a agressão para um lugar de normalidade, né? Ou pode ter acontecido um aumento no número de denúncias, apesar do próprio fórum, né, quando a gente analisa os dados, falarem de subnotificação. O que você acha? E aqui é um lugar do achismo mesmo, né? Eu estou querendo a sua opinião. Tá. Antes de responder sobre o número especificamente, eu acho que tem uma informação que se conecta com esse dado que você trouxe do fórum, que é, inclusive, um parceiro de trabalho, admiro profundamente as pesquisas o trabalho que eles desenvolvem. A violência contra meninas acontece dentro de casa. Contra meninas e mulheres, contra meninas principalmente. Os autores de violência sexual contra criança e adolescente não são pedófilos atrás de computador, caras esquisitos, isolados da face da terra, ou que estão lá atrás da moita no parquinho observando as crianças, aquela coisa bem de filme, né? É o pai, é o tio, é o avô, é o padrasto, é o professor da escola. É o pai de amiguinha, é o pai de amigo. Desculpa, gente, mas é isso. É o irmão da amiguinha da escola. É o irmão da criança. É o tio, tá dentro de casa. Então, quando a gente, às vezes, fica com muito medo de deixar a criança sair de casa porque a gente acha que a rua é um lugar perigoso, a verdade é que o espaço doméstico é o espaço perigoso. São esses autores que são autores conhecidos da vítima e que, por serem conhecidos, cometem o que a gente chama de crime de oportunidade ou violência de oportunidade. Ou seja, eu tenho acesso, eu tenho a oportunidade de cometer aquela violência. Então, o número de homens com diagnóstico de transtorno pedofílico, porque pedofilia é um transtorno, não é um crime, é muito pequeno. A maioria desses agressores não tem diagnóstico de transtorno pedofílico, não são doentes mentais, são homens trabalhadores, porque eu adoro esse argumento, né, mas eu sou um homem trabalhador. Aí eu falo assim, mas uma coisa não exclui a outra. Você pode ser trabalhador, você pode ir à missa, ao culto todo final de semana e isso não te impedir de cometer uma violência, né? Você pode ser um cara muito legal, com os teus amigos, bem-sucedido, inteligente, não inteligente. A gente não tem um perfil para além do que os dados nos mostram de que são pessoas conhecidas e que se abusam dessa relação de afeto e de poder para cometer essas violências. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto existem algumas hipóteses e explicações do porquê que esses números têm crescido. Desde uma melhora nas notificações, então a gente tem, especialmente pós-Covid, porque com a pandemia, o que aconteceu? As crianças saíram da escola, e ficaram em casa. E ficaram em casa, que é o lugar mais perigoso para elas. E a escola é um equipamento importantíssimo para reconhecer a violência e para ajudar a denunciar. Então, quando elas ficaram... Toda arrepiada, faz todo sentido. Quando elas ficaram dentro de casa, elas perderam a possibilidade de pedir ajuda ou de ter alguém que as ajudasse. E elas ficaram trancafiadas com seus agressores. Então, pós-pandemia, com o retorno para a escola, a gente abre de novo a possibilidade de um maior número de denúncias, de maior apoio. A gente passou por um momento, como você muito bem colocou, de desmonte de política pública,
de cuidado à infância, à juventude e às mulheres. E existe aí ainda uma hipótese de um possível que a gente chama de backlash. Né? Então, é uma tentativa de punir as mulheres por denunciarem as violências, e isso levaria a um aumento e um escalonamento dessas formas de agressão. E a gente veio, ou está ainda, no momento de absurdo crescente de conservadorismo, que também está conectado à violência. Então, não é só melhora de notificação. Tem um caldo aí de cultura, de política, de sociedade. Tanto é que quando as pessoas falam assim, a psicologia não pode ser política. A psicologia não pode ser partidária. A psicologia é política. Não dá para fazer psicologia sem fazer política. O que a gente pode fazer para proteger essas meninas? As nossas meninas. A pergunta é de milhões. A gente pode fazer algumas coisas. A gente pode investir em educação, que parece um super clichê, mas educação importa. Eu já tive algumas situações de adolescentes, crianças, né, mais criança ali, um pouquinho mais velha, adolescente, pré-adolescente, que reconheceu violência dentro de casa numa palestra, num evento organizado pela escola. Oferecer a informação. Nunca é pouco, né? Nunca é suficiente. Não, porque pensa que a gente tem sido, nos últimos anos, né, ou mais recentemente, esse tem sido um tema que a gente tem ouvido com muito mais frequência. E ainda assim, muita gente não sabe o básico. Muitos de nós não sabemos o básico sobre o assunto. Às vezes, porque o assunto é desconfortável. E aí você fala, não quero ficar ouvindo sobre isso. Você fala assim, eu não quero ficar lendo sobre violência, minha vida já é muito difícil, e é mesmo, assim. Então, é desagradável, ou porque às vezes eu não quero reconhecer, ou correr o risco de reconhecer o que eu estou vivendo. Então, a gente se esquiva daquilo que gera desconforto. Então, mesmo que a gente tenha muita informação disponível, isso não significa que essa informação esteja sendo consumida, absorvida e traduzida em estratégias de cuidado e de prevenção. Então, educação sobre o tema, falar sobre o assunto. Muito. Incentivar as denúncias, incentivar boletim de ocorrência, preparar os equipamentos. E aí, quando eu falo de equipamento, eu estou falando de CRAS, de CREAS, de unidade de saúde, de hospital, de escola, de Casa da Mulher Brasileira, de Vara de Infância e Juventude, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Estou falando de fortalecer essas pessoas que têm a possibilidade, que têm o poder nas mãos de fazer a política pública acontecer, de verdade. E espaço para que a gente fale sobre isso também dentro de casa. Então, passa muito. Um conjunto de ações que vão culminar nessa melhora desses números. É o que a gente espera. Que não são só números, eu detesto falar assim, da violência em relação a essas vidas dessas crianças. São histórias. Histórias, é verdade. Muita gente mandou pergunta, muitas mulheres, isso eu achei lindo. E é importante mesmo, como é que a gente faz para ajudar. Isso vai de encontro também com perguntas que eu já te fiz, como a gente segura o ímpeto de resolver. Segura o ímpeto de dar um caminho para essas mulheres vítimas de violência. O que efetivamente eu posso fazer se eu perceber que uma mulher está sendo vítima de violência, uma amiga, se eu como profissional perceber que eu seja advogada, seja psicóloga, eu perceber que essa mulher tá vivendo a violência, o que eu posso efetivamente fazer por ela? A primeira coisa que você pode fazer por ela é cuidar de você. Parece contraintuitivo, mas eu só consigo oferecer escuta sem julgamento. Eu só consigo oferecer acolhimento. Eu só consigo oferecer informação, direcionamento. Eu só consigo segurar na mão se eu antes tiver oferecido alguma forma de cuidado para mim. Porque é frustrante. Acompanhar uma situação de violência, a gente tem um ímpeto de querer fazer pela pessoa, de querer decidir por ela. A gente dá uma sacudida, falar, olha, porque muitas relatam isso, que não percebiam o momento de agressão. Falamos aqui de uma mulher que só se percebeu na relação de violência doméstica quando foi levar a filha, né? O que a gente faz para não dar essa sacudida? É aí que o autocuidado entra, né? Então, acho que o primeiro ponto é cuidar de si mesmo. Cuidar das suas próprias feridas, das suas próprias dores, das suas próprias questões. Se informar sobre o tema para conseguir oferecer uma informação que seja correta, que seja de qualidade e que não tenha a ver com pseudociência, com teta healing, com mesa, com horóscopo, com qualquer outra coisa que... Constelação familiar. Assim, não. Não 500 vezes em letras garrafais, assim como não para terapia de casal em caso de violência doméstica.
Então, se eu consigo já oferecer a informação correta, eu já estou ajudando. Se eu consigo cuidar de mim nesse processo para suportar o desconforto de ouvir aquele relato, perfeito. Para além disso, o que eu posso fazer? Escutar sem julgamento, o que é uma coisa muito difícil. Eu posso não me colocar entre a vítima e o seu agressor. E o que eu quero dizer com isso? Segurar a vontade de virar e falar que ele não presta, que ela tem que sair de perto dele, que já passou da hora dela terminar, porque, de fato, isso é um desejo nosso nesse momento. É quase que automático de querer virar e fazer esse tipo de comentário. Mas o que acontece? O vínculo com o agressor, ele costuma ser um vínculo muito forte. Se eu me coloco entre e essa vítima se percebe num lugar de ela ter que escolher a relação comigo e a relação com o agressor, enquanto ela estiver em uma situação de violência, ela vai escolher a relação com o agressor. E aí eu fecho uma porta. Eu fecho a porta e a possibilidade de estar do lado dela no momento em que ela começar a se perceber como alguém que precisa de ajuda. Porque o desejo pela ajuda, o pedido precisa vir de quem está em situação de violência. O que a gente pode fazer é continuar do lado, é apoiar, é fortalecer, é levá-la, por exemplo, para fazer programas que a gente sempre fez e que a colocavam num lugar de felicidade e de prazer que muito provavelmente ela vai estar perdendo nessa relação de violência. Então, fortalece essa relação, oferece a informação adequada, saiba o que fazer e quais equipamentos procurar no momento de necessidade, cuida de você para conseguir oferecer uma escuta e um acolhimento que estejam longe de qualquer julgamento ou de qualquer pressão ou de qualquer cobrança de toma logo uma decisão. Porque não é assim que a coisa funciona. Não se colocar no lugar da salvadora, porque aí você está buscando um protagonismo. E nesse momento não é seu, você está ali como coadjuvante para ajudar essa mulher. Um papel que pode ser muito difícil de ocupar, porque não é gostoso assistir alguém que você ama, alguém com quem você tem um vínculo de afeto, sofrendo. E lembra que uma das estratégias do agressor é o isolamento. Então, é importante estar por perto. E só é possível estar por perto se eu não me coloco entre. Se eu não me coloco como a pessoa que toma a decisão. É óbvio que aqui, parênteses gigantesco. Se eu percebo que essa mulher está em uma situação de risco de morte, 190, eu vou ligar para a polícia. Depois a gente vê como que a gente faz com essa relação. Tá? Então, assim, risco de morte, seja eu policial, vizinho, amigo, familiar, se existe um risco iminente de morte, de uma violação importante, a gente vai ligar, ligue 100 para pedir informação, para instaurar uma denúncia, né, um processo investigativo. 190 liga para a polícia. Ah, mas a polícia vai chegar lá e não vai fazer nada. Não interessa. Liga para a polícia. Até porque o agressor vai descobrir que tem gente que está prestando atenção e ele não vai nem saber quem é, porque essa denúncia é anônima. Exato. É impossível, é necessário as pessoas saberem disso. É uma denúncia que é anônima, né? Porque né, quem tá ligando para a polícia, por exemplo, pode ficar temeroso de que, né, qual é a retaliação que eu vou sofrer porque não vai saber que é você. Exato. Nenhuma. Eu quero fazer mais uma perguntinha, mas agora a respeito de uma coisa que está muito na mídia, porque virou um assunto depois da morte da Gal Costa. Tá. Quem não teve acesso, saiu uma reportagem de 26 páginas na Piauí a respeito da relação abusiva que ela tinha com a então companheira dela. E foi uma história longa de abusos e é interessante a gente falar disso. E por que eu estou trazendo? Essas relações de abuso, elas podem acontecer mesmo numa relação homoafetiva entre duas mulheres? A Lei Maria da Penha abraça essas questões? Abraça essas questões, acolhe mulheres em relacionamentos lésbicos, né, ou em outros modelos de relação que estejam sofrendo alguma forma de violência doméstica, violência psicológica, enfim, dentro desse modelo de relação. E a violência, ela não só pode, como ela acontece dentro desses relacionamentos. Porque estamos todos nós, independentemente da nossa orientação sexual, independentemente de por quem a gente se apaixona, a gente está inserido nesse mesmo caldo cultural que faz a gente acreditar que um relacionamento saudável é um relacionamento de posse, de ciúme, de controle, de manipulação, de isolamento, onde a gente se basta. E aí a gente tem alguns agravantes nessas situações, ou nesse modelo de relação, né, relacionamento homoafetivo, que a gente já tem
outras camadas de preconceito presentes. Muitas vezes a gente não tem rede de apoio, porque às vezes eu precisei sair de casa, eu fui expulso de casa, então eu já perco um apoio que talvez em outros modelos de relacionamento eu tenha. Existe alguma coisa que a literatura chama de homofobia internalizada. São gays, lésbicas, enfim, bissexuais, que internalizam discursos homofóbicos e, por vezes, se sentem responsáveis ou envergonhados ou culpados pelas próprias situações de violência que são expostas na sociedade. E a gente tem menos estudo sobre esse modelo de relação. Então, quando a gente compara a literatura sobre o assunto, a disponibilidade de textos e dados, a gente vê uma discrepância grande. Até nos dados, quando a gente pega número de denúncias, por exemplo. Uhum. A gente tem pouca informação sobre, o que dificulta a gente pensar soluções e pensar estratégias de cuidado. Mas é absolutamente possível, considerando que a gente aprende numa mesma sociedade como se relacionar. Eu li a reportagem e é impressionante porque a gente vê a violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica presente. Exatamente da mesma forma que nas relações que são normativas. Sim. É normativas que usa o termo? Acho que serve. Enfim, nas relações heterossexuais. Que seguem uma lógica heteronormativa. É isso, heteronormativa. Eu estava tentando entender, lembrar a palavra. A gente vai pular agora de bloco. E não importa quantas vezes eu falo isso, eu acho muito chique ter bloco aqui. Eu vou te falar uma história, são muitas, mas eu vou escolher uma aqui que eu acho que mostra bem parte do que a gente falou. Relações abusivas, é uma mulher que mandou pra gente. Deixa grandes traumas e bloqueios. Sofri há 8 anos atrás, 8 anos, violência psicológica intensa e deu basta quando tive uma arma apontada, fiz BO e todo o processo. Larguei a minha vida profissional em São Paulo, retornei para o interior perto da família, resumindo, faço terapia até hoje. Estou bem, mas ainda tenho bloqueio para me relacionar. 8 anos sem ninguém. Até tentei, mas não deu. E com tanto feminicídio nos dias atuais, prefiro estar só do que correr um novo risco. Trabalho na terapia, mas o bloqueio é grande. Ela ilustrou bem as violências e como elas não acabam. Ela viveu um relacionamento, a violência financeira, patrimonial, ela acontece depois, porque ela foi obrigada a sair do trabalho dela, se deslocar da cidade que ela escolheu para viver perto da família no interior. E me chama atenção, como me chama atenção em vários relatos de violência, essas mulheres desistem dos relacionamentos amorosos. Mas a gente sabe, Ari, que parte da nossa... que a gente é um ser relacional. A gente quer, como você disse lá no início, quando o relacionamento ele é bacana, é tão bom estar nele. Que consequências mais essa mulher vai sofrer? Esse não querer se relacionar também é um sofrimento. É super um sofrimento e é parte do processo. No final das contas, quando a gente pensa em violência doméstica e relacionamento abusivo, o que a gente vê na prática? O que a gente enxerga olhando para esses casos como esse que você me relatou? Quem é punido pela violência não é o agressor, é a vítima. Seja porque ela precisa abandonar a carreira, seja porque ela precisa sofrer com uma perda financeira importantíssima relacionada aos processos. Então, a violência processual, as disputas de guarda, né, as acusações falsas de alienação parental, todos os desdobramentos que acontecem ali na esfera do judiciário. Seja porque ela precisa recomeçar a vida em outro lugar, num esquema interno de vigilância gigantesca, porque não sabe o que pode acontecer, porque precisa tentar resgatar aquelas relações, aqueles vínculos que perdeu por conta do abuso com família, com amigos, etc. Seja porque ela precisa dar conta dos danos emocionais e psicológicos e físicos, relacionais, em função da exposição à violência. Então, ouvindo a história, a primeira coisa que eu penso é que bom que ela está fazendo terapia, que bom que ela tem condições de receber esse acolhimento, essa escuta, e que longo caminho que ainda ela vai ter para conseguir se permitir viver essas relações, porque
os danos são grandes, eles são importantes. É como se o corpo de uma mulher que viveu uma situação de violência depois que a violência cessa, ainda funcionasse num esquema de alerta, né? É como se ainda a nossa amígdala, né, que é a amígdala cerebral, responsável ali pela detecção de perigo no ambiente, é como se alguém tivesse apertado o botãozinho dela e tivesse agarrado, quebrou. E ela ficasse o tempo todo, mesmo com o risco não mais presente, caçando esse risco. E aí é difícil se relacionar assim. É difícil se relacionar com medo, desconfiando. Um medo que, de novo, é legítimo, é válido, porque, afinal de contas, aquela experiência aconteceu. E tem alguma coisa disso, do meu discurso, que não é para desincentivar ou dizer você nunca vai viver uma nova relação porque esses traumas são eternos. É possível reconstruir. Até a crença de que eu mereço estar numa relação, de que eu mereço amor. É possível reconstruir a habilidade ou readquirir a habilidade de aceitar afeto. Né? Porque a gente passa a se sentir não merecedora de cuidado, não merecedora de afeto. Então, é possível. É possível desde que o cuidado adequado seja prestado. Porque não é o tempo que faz os danos cessarem. É o que a gente faz enquanto o tempo está passando. Então, essa lógica de, mas eu já passei por isso há 15 anos, por que eu ainda estou sofrendo? Porque não é o tempo, é o cuidado que a gente deu para essas consequências enquanto o tempo estava passando. Entendendo que não é a violência que faz a gente mais forte. A gente é forte apesar da violência que a gente sofreu. Porque senão a gente quase que agradece ao agressor e fala para ele assim, não, ou fala pra gente mesmo, né? Não, mas eu precisava passar por isso para me tornar a mulher que eu me tornei hoje, ou a mulher que eu estou me tornando. Não, você se tornou essa mulher apesar da violência que você sofreu, e não por conta dela. Então, o crédito é seu, não é dele. Eu não sei nem como te agradecer. A gente está indo para o final. Esse bate-papo poderia ter muito mais tempo. Enfim. Até porque falamos pouco. Eu podia estar aqui só ouvindo. Muito obrigada. A gente vai agora dar um momento que chama Vale a Pena, porque a gente tem pouco tempo para perder, a verdade é essa. Então, eu estou cansada de começar livro ruim ou série que não quero ver. Então, chama Vale a Pena, vai que vale a pena, sabe? Tá. A minha dica é um podcast que não é novo. E eu tenho indicado produções que já são mais antigas, porque valem a pena. A gente não precisa estar atrás do up-to-date, sabe? Do mais novo, que é Praia dos Ossos, da Rádio Novelo. Fica a minha dica para o pessoal ouvir. Você tem uma dica? Não vale a pena? Tenho. Tem um TED Talk que também não é recente, que é da Leslie Morgan, e que se chama Por que as vítimas não saem? Por que as vítimas não rompem? Em inglês é Why the Victims Don't Leave. Acho que é algum. Depois eu te passo certinho o nome. A gente coloca nos créditos lá embaixo. Em que ela conta a história dela. É uma mulher norte-americana que não segue ou não preenche nenhum dos estereótipos de vítima de violência, mas que sofre violência doméstica, e ela conta sobre o processo dela, tanto da experiência de vitimização quanto de rompimento. E é um TED que eu já usei em algumas aulas, em algumas palestras, e eu sempre recomendo. E tem um outro, se me permite. Claro. Que é um videozinho que se chama Chá e Consentimento, sobre violência sexual. É um desenho animado que é incrível para entender o que é consentimento, o que é violência. Assim, são dois que eu não poderia deixar passar. E agora ativando o arquétipo Marília Gabriela. Deixa eu sentir viver o meu momento. Agora, que acho e repito isso toda vez, que ela é a rainha do MesaCast sem nunca ter tido um podcast na vida. É bate-bola, jogo rápido. Medo. Jogo rápido para pessoa que fala muito, minha Nossa Senhora. Um medo. Tá. Não acompanhar o crescimento da minha filha. Uma coragem. Seguir acreditando que dá para fazer a diferença. Uma alegria. Minha trajetória. Um ranço. Peraí que tem uma lista. Não. Ordem alfabética? Gente que cria um personagem e que veste esse personagem para se aproveitar da vulnerabilidade do outro. Maior arrependimento. Ter um dia permitido que me fizessem acreditar que eu não era digna de respeito e de amor. Sinto falta de? Jogar a mochila nas costas e viajar sem
sem muita preocupação. Se não fosse, seria? A escritora. Se eu Ainda pode pudesse ser. ter uma casinha esperando. no mato ali, meu cafezinho e escrever. Acho que... Não, eu acho que só falta você começar aí, porque já tem uma galera que está esperando esse livro. Arielle por Arielle. Ai, minha nossa, mãe da Ana, mãe da Catarina, viciada em café, apaixonada pelo trabalho e muito displicente com os amigos, porque eu esqueço de responder as mensagens. Eu não queria falar nada não, mas eu tô de prova que isso acontece mesmo. Termina com uma frase, um dito, uma coisa que você queira deixar, ou, enfim. Ai, posso pegar uma colinha? Pode, deve. Porque eu estava lendo no caminho para cá, relendo um dos meus livros favoritos, que é da Clarice Lispector, O Hora da Estrela. Amo também. Sou apaixonada por Clarice. Então, tem um pedacinho aqui, logo no começo, que ela diz que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. E para mim é isso, assim, é incrível. Muito lindo. Né? Ari, de novo, muito obrigada. Eu espero e eu tenho certeza que muitas mulheres vão ficar impactadas com tudo que você trouxe, que a gente vai fazer a diferença para elas. Agradeço assim ter a paciência de ter respondido questões que eu sei que muitas vezes são simples, mas que vão fazer muita diferença e elas foram ousadas em perguntar e eu vou ser sempre ousada aqui em transmitir essas dúvidas, porque eu acho que não existe crescimento intelectual e nem proteção e nem se a gente não aprender. E é isso que a gente veio fazer aqui. Obrigada, você foi genial. E já está aqui no ar, convidada para vir para um próximo, para a gente falar de outro assunto ou falar mais a respeito desse assunto, porque tem muita coisa que precisa ser dita, tem muita mulher que precisa ser ajudada. Muito O obrigada. convite já está aceito. Agora vai, manda aí, onde a gente te acha, tem algum projeto, um curso novo? Estou nas redes sociais, naquele esquema ambivalente. Ora estou mais, ora estou menos, mas no @pesquisapsi_. Então, estou por lá sempre compartilhando alguma Insta? coisa. No Instagram. No Twitter, a mesma coisa, @pesquisapsi. Dá para me achar no clássico Currículo Lattes. Tem publicação minha, tem capítulo de livro, tem artigo. Tem um livro para sair em parceria com duas grandes amigas, que está ali. A gente fechou como editora agora, então está em processo de preparação. A escritora tá vindo aí. Tá vindo, aos pouquinhos tá vindo. E, vez ou outra, tô disponível para conduzir curso, mas sempre divulgando nas redes. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada a você. Gente, você já sabe o que vocês têm que fazer, né? Vamos dar o like, o joinha, encaminhar para as amigas. Vamos dividir esse conteúdo que foi extremamente importante e pode ajudar muita gente. Aproveita, me segue também lá nas redes sociais, @LilianSá. Um beijo grande para vocês e até a próxima para a gente ousar ter dúvida, ousar perguntar e ousar dividir, porque é só dividindo que a gente multiplica o conhecimento. Beijo! Ouse Não Saber é uma idealização de Lilian Sá, com planejamento estratégico feito pela Lilian junto com a Wish Propaganda. A curadoria, o roteiro e a apresentação é da Lilian Sá. A identidade visual, a pré, a pós e a produção foi da Wish Propaganda.